Então, gente, voltei conforme o prometido, depois de um trabalho realizado à distância, a limpeza através do gráfico de radiestesia. Voltei para terminar minha missão e para ajudar essa família que aqui esteve presa desde 1711, século XVIII. E fui bem recebido, bem atendido, e vamos para o início dos trabalhos, como foi feito. Então, preste atenção no todo o ritual.
Senhor, Deus, nosso Pai, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam as nossas preces, aqueles que ouvirem a nossa solicitação mente e que acabam passar para outra vida e sofrem a agonia da perturbação. Bons espíritos cuja preocupação é do bem, auxiliá-los e despojarem do seu invólucro carnal e silenciar o novo estado. Fazei subir seus olhos um raio de esperança, que a luz divina esclareça para o bem compreenderem sua nova situação. Aos que já conhecem, fazer-lhes ver as imperfeições que afastam da paz. Inspirai todo o desejo e se espiritualizem para apressar o seu adiantamento. Fazer-lhes compreender que pelo raciocínio, pelo estudo e pela prece, podem abreviar o tempo do seu sofrimento. Irmão, porque oramos, possa a nossa palavra vos servir de luz para dar alívio de que, em sua bondade, vos dê força para sair da má situação e vos achais e vos faça compreender que existe na terra este que compartilha o vosso sofrimento e deseja a vossa felicidade. Essa energia aqui. Havia uma energia aqui. Sim, né? Antes de eu chegar. Sim, né? Eu senti a presença. Então, este lugar está limpo. Deixa a oração aqui. Trabalho cumprido. Tudo na luz. Tudo em paz. Mais uma missão cumprida. Eu vos agradeço por haver atendido este apelo. E bendito seja realizado. E assim, esse trabalho foi encaminhado, terminado. Vou precisar voltar aqui? Não, né? Muito bem. Gente, assim terminou esse trabalho. Namastê. Com esta força, com esse poder, que possa os bons espíritos me ouvirem, ajudar a transmutar esse lugar, e os espíritos que sofrem seguirem para a sua luz e abandonarem a matéria, a prisão, e que possa aqui sentir o alívio e que os bons espíritos venham socorrer esses irmãos e levar para os planos que lhe pertencem. Eu vos agradeço por haver atendido este apelo e bendito seja realizado.
guias e amigos espirituais, venham socorrer esses irmãos que estão presos aqui, esses séculos e séculos, e fazer esclarecer que não pertence mais a esse plano. Venham mostrar o local para eles que possam ir do seu merecimento e à vontade de Deus e começar uma vida nova e melhor. Liberte dessa dor e desse sofrimento e levai para a luz. Eu vos agradeço por vir atender este apelo e ele seja realizado. Ouviram minhas preces? Sim. Foram resgatados? Sim. Uma família? Sim. 3 pessoas? Não. Mais de 3 pessoas? Não. 2 pessoas? Marido e mulher? Sim. Alguma criança? Sim. Foi junto? Não. A criança ficou? Não. A criança não está aqui? Não. Está perdida por aqui? Não. Está perdida em algum lugar? Não. Está amparada? Não. Está vagando? Sim. Nesta área aqui? Sim. Posso chamá-la? Ela pertence? Sim. Ela pertence a essa família? Sim. Dizer que seus pais já foram? Sim. Ela pode me ouvir agora? Sim. Eu vou pedir às criancinhas do céu, dos universo, que venham animar essa menina que está aqui perdida, que não conseguiu acompanhar os pais. Pertence a outro plano, uma área mais infantil, uma área mais inocente, e que as criancinhas do céu venham resgatar essa irmãzinha para ir para o plano que lhe pertence, começar uma vida nova e melhor e feliz. Vocês podem me ouvir o meu apelo, criancinhas do céu. Vocês estão chegando, criancinha do céu? Sim, né? Vocês encontraram essa menininha perdida, criancinha do céu? Sim, né? Está com vocês? Sim, né? Vocês podem levar ela para o plano que lhe pertence? Sim. Precisa fazer alguma coisa? Não. Vocês ouviram e atenderam o meu pedido? Sim. Terminamos a minha tarefa aqui? Sim. Ela foi feliz? Sim. Muito obrigado por ouvir atender este apelo e bendito seja realizado. Deus, que sois todo poder e bondade e justiça. Eu sei que é pelo estudo, raciocínio e sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o Espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Por isso, Pai amantíssimo, aqui estive para ternar aos teus pés, implorando as forças astrais superiores e as criancinhas do universo, que jogasse seus fluidos protetores e seus fluidos socorristas a esses irmãos que aqui estiveram presos há séculos e séculos, e foram atendidos e recebidos, e agradeço por ouvir atender este meu apelo, e que vós me proteja de todo mal e todo perigo, e cada vez mais eu tenha luz para esse trabalho de ajudar o próximo. Eu vos agradeço por ouvir atender este apelo, e bendito seja realizado. Assim também, Pai, eu consiga a minha luz e caminhar para a minha evolução espiritual. Muito obrigado por ouvir atender este apelo, e bendito seja realizado. Namastê. Pessoal, foi feito o trabalho lá no casebre, atrás da igreja, né? Onde havia, vamos dizer assim, espíritos que desencarnaram em 1711 e até então estavam lá por motivo, né, afins. Uns não tomaram consciência que fizeram a passagem, desencarnaram, outros presos à vingança, né?
outros sem consciência de tudo que estava acontecendo. Então lá o trabalho foi feito, finalizado, e segundo a informação do pêndulo, cada um seguiu seu rumo. Ou seja, o casal foram juntos, a criança ficou, foi invocada para ver a falange das crianças, resgatar essa criança que estava ali vagando. Aconteceu isso, foi feito isso, como mostra o vídeo. Então, finalizando essa questão, eu estou aqui com o gráfico, que foi o que me preparou, né? Antecipou, cuidou de tudo antes da minha segunda ida, a fim de, na prática, dirimir o problema, resolver e terminar essa missão. Não me dei por vencido, eu vou tirar, lá foi uma situação, eu quero confirmar essa situação nesse gráfico, onde, claro, foi depositado aqui um outro trabalho de, vamos dizer assim, de limpeza, proteção e de preparação. Então eu só quero fechar esse módulo com essa confirmação aqui, ok? Então vamos fazer juntos? Então vamos lá. Esse trabalho aqui que foi feito ontem lá na casa atrás da igreja. Esse trabalho com aqueles escritos foi positivo. O trabalho lá foi positivo, foi finalizado, missão cumprida. Precisa fazer mais alguma coisa? Precisa voltar lá? Esse gráfico, o desprezo com no rio, no fogo, não. Lá naquele local, não. Numa igreja, não. Uma pedra, não. Uma floresta, não. Uma cachoeira, não. A praia, não. O mar, não. Uma encruzilhada, não. Perpendicular, não. Interno, cemitério, qualquer cemitério, o cemitério da cidade, eu interno, não. Eu coloco um cruzeiro na entrada do cemitério. Numa cova, num lugar qualquer, numa capela, num cruzeiro, não. Dentro do cemitério, qualquer lugar do cemitério, mesmo no jardim do cemitério, uma oratória, uma gaveta, dentro do cemitério, túmulo, em cima do túmulo, de qualquer túmulo, de preferência que não tenha nome, um túmulo com nome, o nome de qualquer pessoa,
Vai servir para alguma coisa? O familiar que for visitar, só isso. Bom, no caso, para desprezar esse gráfico, está sendo recomendado no cemitério, em cima de um túmulo. E lá vai ficar, né, para qualquer familiar que for ali visitar, alguma forma simbólica, né, para despertar também esse familiar. Se eu vou fazer uma pergunta aqui, se vai ser intuitivamente ou especificamente. O túmulo que vai ficar neste gráfico vai ser intuído, vai ser direcionado. O Pedro vai me dizer qual é. Muito bem. Então, claro que no dia que eu for desprezar, eu vou levar o pêndulo, que sempre anda comigo, e usar o pêndulo no local onde vai ser especificamente desprezado. Então, pode reparar numa coisa, no que aconteceu naquele local. Foi muito simples, não foi? Foi muito simples. Eu até fiquei surpreendido porque achei que ia ter dificuldade, achei que não ia conseguir na primeira tentativa de deslocamento de alma, assim por dizer, né? Encaminhamento de almas, do espírito. Mas veja como o gráfico trabalha. Essa é a importância do gráfico para certos tipos de trabalho. Tá? Esse é o gráfico de Yoshua, onde uma das particularidades dele é limpar, proteger, cuidar, né? Então, evidentemente, na questão de limpeza, ele foi na minha frente, assim dizer, né? Então, ele foi na minha frente limpar. Depois, vamos dizer assim, ele foi lá para cuidar. Depois, ele trabalhou na questão de doutrinar, porque é um gráfico representado como Jesus. E Yoshua, vários nomes que Jesus recebeu em vida e pós-vida. Em cada região ele recebeu um nome, era conhecido como um nome, né? E a proteção, claro, da minha pessoa, para poder ir lá tranquilo, né? Então, vamos dizer assim, o mérito é do gráfico, eu só fui apenas o portador, né? Por isso que houve a facilidade, porque vamos dizer assim, algo antecipou a doutrinação, a conversação, o esclarecimento e o preparo. Inclusive, quando eu cheguei lá, tinha uma movimentação de pedreiros na igreja. Eu estava até pensando em desistir, porque eu não ia me concentrar. E fiquei a observar qual seria a movimentação deles. Muito bem. Então, como eu percebi que eles estavam mais para a igreja do que para os fundos, eu fui fazer o trabalho. Só que eu deparei com uma porta aberta. A porta do quarto, que na época estava fechada, estava aberta. Será que eles estavam ali, iam trabalhar ali alguma coisa? Vou até perguntar isso, que agora foi curioso. Aquela porta que estava aberta lá nos fundos do quartinho do trabalho, foi o pedreiro que abriu? Não. Foi o padre que abriu? Não. Alguém abriu? Alguém fisicamente? O zelador do local para os pedreiros trabalhar lá? Circulação de ar? Ele abriu por algum propósito. Propósito espiritual. O padre vai benzer aquele local. O padre está sabendo também. Vai ser alguma coisa ali naqueles fundos? Vai, né? Vai ser casa de zelador? Não.
Vai ser para os católicos? Não. Vai ser uma capelinha? Não. Oratório? Não. Vão guardar bagulho lá dentro? Sim. Então alguém abriu para circular um ar, o padre naquele dia ia lá visitar? Não. No final de semana, né? Esse final de semana? Um outro final de semana? Sim. Ele vai encontrar a oração lá, vai ficar surpreso. Sim. Ele vai benzer por benzer, não é isso? Ele não desconfia de nada ali, nem nada. Vai ficar intrigado com aquela oração? Vai. Então, vejam vocês, né? A dimensão daquela igreja ali nos fundos, não somente nos fundos, porque há muitos anos eu meditava naquele local, que é um local muito bonito, e tinha uma família morando ali, no caso era uma família que estava, vamos dizer assim, zelando, né? Ou o padre permitiu morarem ali por alguma razão, tomar conta da igreja, por um favor. Mas de trás não, atrás não. Ou seja, na verdade, ali atrás dá para morar mais uma família. E agora os dois lados estão abandonados. Aconteceu alguma coisa. Talvez, antes desse trabalho, mais uma pergunta. Anexo ali da igreja, na frente, morava uma família ali, não é isso? Morava. Eles foram embora por conta própria. Alguma coisa aconteceu ali? Manifestação espiritual? Eles ficaram com medo. Mas alguém atrás não morava. O padre pensa em botar algum familiar ali. O padre benzeu aquele lugar ali. O padre acha que foi coisa da cabeça deles. E aquilo ali vai ficar abandonado. Bom, gente, é aquilo que eu falo, né? É uma igreja. Aquela igreja, eu acho que só funciona nos finais de semana. Eu fui uma vez lá no domingo, tinha a missa, festa, né? Não sei se há casamento ou batizado ali, é mais afastada, deve ser algum evento especial, talvez sim, domingo tenha, né? Porque eu vi criança lá e tal, essas coisas. E uma área grande daquela, podendo ali abrigar ali, pelo menos 2 famílias, na frente e atrás. É aquela velha história. Se prega muita caridade, se prega muita fraternidade, se prega muito um ajudar o outro na teoria, porque na prática o padre não se preocupa com isso, né? Desde o momento que ele escutou um relato, no caso aqui, né? Eu sei que tinha uma família morando ali, e toda vez que eu chegava ali, ele soltava os cachorros, né? Naquela, né? Não incomoda, tem gente morando aqui, não é bem-vindo, assim, né? Sempre mantendo a particularidade deles. E se eles foram embora, deve ter comentado alguma coisa com o padre. Por que que o padre, no caso ali, vai benzer lá atrás e não vai benzer ali na frente? Vai benzer por benzer. Aqui diz que ele vai benzer por benzer, né? Vamos dizer assim, né? Limpar o local para quê? Para guardar bagulho. Não passa pela mente dele em se ver com uma família que esteja morando na rua. Será se é trabalho? Será se é complicado isso, que a gente às vezes vai fazer o bem e traz dor de cabeça, né? Tem problema A, problema B, problema C. Então, é que está um negócio. Não é fácil fazer caridade. A gente vai na intenção de ajudar e acaba arrumando problema, né? Porque tem pessoas ainda ingratas. Essa é a grande verdade. Então, vamos dizer assim, o mundo é assim porque as próprias pessoas fazem assim, né?
Uns são orgulhosos e não querer receber uma ajuda, preferem ficar numa situação ruim do que perder o orgulho. Outros recebem uma ajuda, mas são ingratos, vão embora sem agradecer, ou estão ali injuriados. Outros não merecem a ajuda. Quer dizer, tem cada segmento, tem uma questão, um detalhe, né? É complicado. E a gente vai ajudar, acaba atrapalhando. Como, por exemplo, o casal estava morando lá, poderia dizer que estava trabalhando como zelador e fazia serviço e reclamar na questão trabalhista. Não poderia contra a igreja? Poderia. De repente estavam ali em troca de favor, tomando conta da igreja, para, por exemplo, ninguém rabiscar, né, vandalizar, né? Enfim, e aconteceu alguma coisa ali que o familiar ficou assustado e foram embora. Mas aqui está o negócio, né? Tudo é o que eu falo, é o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, que quando a gente não tem, geralmente os homens fazem assim. Quando o homem não tem um conhecimento e depara com um mistério, primeiramente ele mata. Depois ele sabe o que foi. Aí já cometeu o crime. Ele não tem conhecimento, ele fica assustado, vai embora. Ele não tem conhecimento, ele diz que no caso, em certos casos, foi um milagre, né? Tudo pela ignorância de ignorar até ele se afasta, ele não tem aquele método de conhecimento, de estudar, analisar, pesquisar o porquê das coisas, que aí, no caso, aquela família, por exemplo, se tivesse esse conhecimento mínimo espiritual, eu não vou falar nem da igreja católica, que não tem, é zero à esquerda, é muito radical, mas um conhecimento espiritual fazia o que eu fiz, não moro ali, não tenho interesse nenhum, poderia fazer o que eu fiz, estavam ali morando ainda, tranquilo e feito um bem, uma caridade. Mas, evidentemente, eu aqui não vou comparar que religião A é melhor do que religião B, que a religião C é pior do que a religião A, não é por aí. Não é por aí. Tudo está numa escala de evolução, tudo está numa escala de entendimento, tudo está numa escala de bem-estar, né? A pessoa se sente bem na religião A, ela fica na religião A até ela ter, vamos dizer assim, vontade de evoluir, de conhecer mais. Aí ela vai perceber que aquela religião A já não serve mais para ela vai para B. Na B, o mesmo processo vai para C e por aí vai. Ela vai em busca de mais informação, mais conhecimento. Quando a gente é criança, os pais nos levam para a religião deles. Salvo quando esse espírito sabe que ali não é a casa dele, a segunda casa dele, não é a religião dele, ele migra para outra religião, claro. Às vezes é difícil, quando o espírito ainda é, vamos dizer assim, atrasado demais e é carregado desde do colo para uma igreja, ele vai escutar aquilo muitos e muitos anos e vai virar uma espécie de higiene mental. Ele vai ter que ter uma força espiritual muito grande, uma missão espiritual muito grande para não se ligar aquilo ali. Não é verdade? Porque se a higiene mental, né, e não seria nem uma higiene, seria uma lavagem cerebral, onde tirou, limpou e introduziu o que eles queriam, fica difícil se o espírito não for forte com uma missão de poder sair daquele cenário e para no qual ele foi destinado. Isso é um fato, né? Quando os pais têm essa liberdade de deixar os filhos escolherem a religião numa certa idade, quando ele tomar a iniciativa, né? Aí vai depender do modismo, vai depender, no caso, das amizades, porque ele quer estar sempre no meio do grupo,
Então ele não vai por si só, por evocação, vamos dizer assim, ele vai, Maria vai com as outras, ele vai pela emoção, ele vai porque não quer ficar fora do ciclo de amizade. Quer dizer, existem vários motivos, né? Aí uma religião não mexe, a outra vai mexer, uma religião morta, vamos dizer assim, parada, não tem ânimo, não tem pulsação. A outra já tem musiquinha, já tem eventos, né? É um clube, a pessoa se sente melhor, tem mais condições de fazer amizade, conhecer outras pessoas, envolve essa questão, né? E cada um na sua. Então, por um lado, são mais de 33 religiões, que eu contei até ontem, é vantagem você ter um local para se encontrar, refletir, né? O pontapé inicial, o retorno, porque retorno eu falo na questão de religação. Religião vem do religare, né? Latim, que quer dizer religar. Religar o quê? No caso aqui, religião, religar a Deus. A pessoa procura uma religião para se aproximar mais de Deus, que às vezes sozinha ela não consegue. E mesmo porque tem aquela maçaroca no ouvido dela, enchendo o ouvido dela, que precisa de uma religião, precisa de uma religião, precisa de uma religião, vai procurar uma religião, não tem jeito. Ela não consegue encontrar Deus por si só, sozinha. É difícil ela ter esse despertar. Porque as pessoas não param para refletir, por exemplo, no que Deus criou, que foi o quê? Uma floresta, uma montanha, uma cachoeira, né? Uma praia. É mais fácil ela achar Deus ali, se sincronizar com Deus ali, do que num templo de pedra. Mas como no templo de pedra fala mais de um do que o outro, estou falando de quê? Tem religião aí que 99% fala do diabo, não fala de Deus. Reparem bem. E é engraçado que a pessoa encontra Deus no diabo. Seria a conclusão. Ninguém encontra Deus em Deus, mas encontra Deus no diabo. Através do quê? Do medo, do pavor, né? E na verdade não sabem de nada. Mas isso é um outro assunto, longo, polêmico, que eu não quero entrar no mérito aqui agora, porque não é a ideia. A ideia é terminar todo esse trabalho, que quem acompanhou, eu vou deixar o link aí embaixo do primeiro trabalho, e muita gente ansiosa, muita gente perguntando se eu já voltei lá e tudo mais, e claro, concluindo esse trabalho. Evidentemente, eu sou obrigado a deixar um alerta aqui, que se você não tem experiência, se você não tem conhecimento espiritual, se você não está, vamos dizer assim, em comunhão com o lado espiritual, uma proteção espiritual, não tente lidar com essas forças, porque podemos encontrar uma força, vamos dizer assim, receptiva, como também, ao contrário, umas negativas, contrárias, não permitindo que você faça esse tipo de trabalho, porque você está entrando numa casa errada, num local errado, não vou falar nem de hora, porque tem certas forças que aprisionam certos espíritos e transformam eles em escravos. Não querem a libertação deles, que vão perder ou soldados ou vão perder trabalhadores. Claro que para o mal. Então tudo tem que ter cuidado. O meu cuidado maior incluiu o gráfico para, como disse, antecipar os eventos que ali iam acontecer, né? Praticamente ele fez o trabalho por mim, repito, e eu cheguei ali com tudo já tranquilo, feito e positivamente. Realmente até eu estranhei, mas eu me lembrei que o gráfico fez esse trabalho. Talvez se eu não tivesse conhecimento do gráfico, talvez uma outra pessoa que fosse ali fazer um trabalho e não usasse o gráfico, poderia ter dificuldade ou não sucesso. Agora, tudo também depende da intenção.
ir lá se promover. Eu poderia estar me promovendo aqui, não é a minha intenção de me promover. Eu estou na intenção de me colocar no lugar de, né? Tipo que há pouco tempo, ainda nesse mês, desencarnou um cantor famoso e que foi descoberto que a morte dele, a passagem dele, foi através de um vício que ele tinha. É disso que eu quero falar. O vício, ele exagerou na dose e na questão da passagem dele, falecimento dele, a droga tirou a consciência dele. Então você imagine, né? O cara está ali, está consciente do que está fazendo, já começa a relaxar pela droga, talvez começa a ter alucinações e de repente apaga. De repente perdeu a consciência. Como é que não está esse espírito agora? Ele estava vivo. Em questão de segundo, aconteceu alguma coisa, ele agora não sabe o que está acontecendo. Não é um espírito candidato a vagar, não é um espírito que vai estar na casa dele, não é um espírito que vai trazer problema para ele, porque ele não sabe onde está. Mesmo que seja um espírito de merecimento, né, seja resgatado, ele vai ter o livre-arbítrio de não aceitar, de não entender, porque estava vivo e não está entendendo o que está acontecendo, vivendo, vamos dizer assim, em dois mundos. Ele vai preferir voltar para onde está, por vários motivos. Inclusive, ele tinha um apego familiar ali, e esse apego foi um dissabor dentro da família, que fez com que ele, na minha opinião, fracamente espiritualmente falando, se envolveu na droga para, vamos dizer assim, amenizar a dor e o sofrimento, e a droga acabou com a vida dele. E esse espírito vai ficar, se não tiver ali uma doutrinação, um esclarecimento para esse espírito, muito tempo de sofrimento, e ele vai ficar num tormento, porque não sabe o que está acontecendo, né? Ele tenta falar, as pessoas não escutam, ele se faz presente, as pessoas não entendem, muita coisa de ruim. Esse espírito vai ficar muito doente, muito perturbado, muito louco. Então eu me coloco, né, no lugar desse tipo de espírito, porque cada um tem uma passagem diferente da outra, claro. Então, me colocando no lugar daquele espírito, aquela situação, não seria interessante, né, chegar uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que tem uma evidência, que tenha esse dom até, esse conhecimento técnico também, e de chegar e conseguir se aproximar desse espírito e explicar para ele o que aconteceu, a consciência, talvez ele voltando no momento da passagem dele, o desencarne, ele vai se lembrar de fato que ele estava numa situação, numa consciência, e que a droga talvez tenha dado algum tipo de alucinação, ele veio se sentir mal e perdeu a consciência, bateu com a cabeça em tal lugar e foi uma fratura craniana, e isso ele não sabe, ele apagou e não sabe, ele continua vivendo achando que está vivo, e talvez ali no tormento dele seja o efeito da droga que está deixando ele vendo coisa, ouvindo coisa e fazendo com que as pessoas não vejam ele ouvindo. Ele vai ficar nessa perturbação inerente até vir uma pessoa que consiga voltar nesse ponto crucial da passagem dele, onde ele perdeu a consciência por inconsciente, e ele vir despertar. Aí vem o trabalho de vir socorrista, levar esse espírito para um hospital colônia, hospitalar, fazer um tratamento, desintoxicar, ele tomar consciência, aí sim, consciente, desperto, ele vai conseguir ver essa cena e vai entender melhor. Mas e aí? Quem vai? Como vai ser? Eu sei disso, eu vou lá? Com que propósito vou chegar na família? Que a gente vai fazer o bem, vai ser mal entendido? Enfim, não é fácil. Fazer caridade não é fácil. A gente pensa que é a coisa mais simples do mundo, onde todo mundo vai aceitar. Não, tem a questão de religião também, né? E vários outros aspectos que isso aqui, né, é pano para manga ficar falando. Então, gente, possivelmente quando eu for desprezar esse gráfico aqui,
que é o que interessa agora no momento, eu deva fazer esse vídeo para como vai ser essa entrega, o que vai acontecer, o que pode acontecer, que túmulo vai ser. Eu estou desconfiado que vai ter alguma relação, alguma coisa desse povo aqui, né? Eu estou desconfiado que alguma coisa vai estar ligada a isso e vamos ver o resultado, o Pedro é que vai dizer. Eu vou gravar, né, e mostrar para vocês algum fenômeno do tipo, qual a relação, por que o Pedro mandou desprezar esse gráfico num túmulo, num cemitério? Não podia simplesmente amassar e jogar fora numa lata de lixo? Não seria, vamos dizer assim, moral, respeitoso. Tacar fogo, acabou, eliminou, o fogo é purificador? Poderia, mas não recomendou. Curioso. Poderia jogar no rio, o rio leva embora, né? Transforma também, leva para outros lugares, que vai através do mar, para a profundeza do mar, para em nome de Iemanjá, né, purificar. Não foi. Uma pedreira, né, como uma coisa que foi fortificada, não foi. Quer dizer, nada a nível de natureza foi indicado, mas sim cemitério. Tem, não tem? Já não abre assim um desconfiômetro, não tem uma abertura assim de, poxa, tem um porquê interessante, não é curioso? Eu estou curioso. Então nesse dia, eu não vou dizer nem que vamos juntos, né? Eu vou lá, gravo e vou entender esse porquê e traduzir para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima.